Renovando as forças no Senhor. Quem precisa ser renovado aí? Amém. O Senhor quer renovar as forças espirituais. Deus quer renovar. Isaías 40 diz assim a palavra: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, e falai benignamente a Jerusalém, e anuncie que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade. Juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor, Deus, permanece eternamente. Quanto a ti, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. E tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus, o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? A quem consultou para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo? Ele ensinasse sabedoria, ele dissesse notório o caminho do conhecimento. Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fosse fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor, a menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem e o ourives e cobre de ouro. A cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis? Não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Ou não deste atenção para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para nele habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes, e reduz a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados. Mal se arraigou na terra o seu trono. Deus sopra sobre eles e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante?
para que lhe seja semelhante. Diz o Senhor: levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e os chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que diz, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não sabeis, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam. Eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, ser renovados por Ti. Nós precisamos do Teu poder atuando em nossas vidas. Ó Deus, toma a boca do pregador e faça, Senhor Deus, aquilo que lhe prover. No nome de Jesus, amém. Então, como que você se sente hoje? A sua força espiritual, né? Você está se sentindo fraco, forte, ou você está precisando do renovo do Senhor? Como você se enxerga espiritualmente? A gente tem a ideia como que a gente enxerga o mundo, da forma que a gente enxerga o mundo e as circunstâncias, né, na nossa vida, faz com que nós tenhamos uma visão, às vezes, equivocada da nossa realidade. E a palavra diz, né, no seu contexto, que como você se enxerga como pessoa, dentro das circunstâncias e também da própria o que Deus pensa sobre você, você vai ter na sua vida uma visão, né, que você possa ser espiritualmente, enxergar espiritualmente forte ou fraco. Então, essa visão que a gente tem aqui nesse versículo, né, essa promessa de Deus, de Isaías, que Isaías, no contexto ali, naquela época, ele estava profetizando ao povo de Israel, no ano de século 8, antes de Cristo, ele estava ali consolando o povo que seria cativo na Babilônia. E ali, nesse consolo, ele estava falando para o povo que Deus iria restaurar suas forças durante o cativeiro. Deus, ele restaura nossas forças durante as nossas lutas, as nossas batalhas. E a gente sente fraco ou a gente sente forte no Senhor, de acordo com a nossa visão que a gente tem de Deus e a nossa visão que a gente tem do mundo. E Deus, ele fala que quer consolar o nosso coração, né? E de alguma forma a gente precisa entender que quando a gente enxerga o mundo, é através dos nossos olhos espirituais, né? Que a Bíblia fala assim que nossos olhos são a candeia, a lâmpada para o nosso corpo. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Que ele fala assim, a palavra de Deus fala o seguinte: se você tem uma visão, né, equivocada do mundo em relação a você, em relação a Deus e as circunstâncias, você tem uma força espiritual renovada ou não. Então Deus, ele fala lá em 2 Coríntios 4,16, a palavra de Deus diz assim, ó, lá em 2 Coríntios 10,4, as armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumento a toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levarmos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
que ele diz assim? Que a nossa batalha, ele começa na nossa mente, né? A nossa mente, a nossa visão espiritual. Então, quando nós estamos ali, de alguma forma, lutando, né, com essa, na mente, com as nossas armas corretas, né, as armas de Deus, a gente consegue ter um fortalecimento espiritual. Então, essas armas que a gente precisa lutar, que a gente precisa ter na nossa vida espiritual, faz com que a gente se fortaleça em Deus. E essa visão que Deus quer que a gente tenha é a visão que você tem de Deus, a visão que você tem sobre si mesmo e a visão que você tem das circunstâncias. Lá no capítulo 40, que a gente leu, ele fala sobre assim: consolai o meu povo, falai benignamente a Jerusalém, anuncie que já sua malícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada. Ele tá falando justamente o quê? Que nós, hoje, nós temos a iniquidade nossa expiada em Cristo Jesus, né? Deus, através de Cristo, ele ali na cruz do Calvário expiou nossa iniquidade. E a palavra fala o seguinte, que Deus, ele falou assim: a iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor. Então, na cruz do Calvário, Jesus, com o seu sangue, ele ali nos pagou, né, o preço ali. Toda a cédula que estava ali, a dívida que estava para nossas vidas, que nós íamos receber, e Deus pagou ali na cruz do Calvário. Então, a palavra continua e diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho. Consolação. Vós que clama no deserto, preparai o caminho. Quando ele fala assim, vós que clama no deserto, ele está aqui apontando para João Batista, né? João Batista. E nós, como exemplo como João Batista, nós também somos arautos de Deus, né? O arauto é justamente aquela pessoa que vai ali anunciar que o rei está chegando. Ele vai preparar essa mensagem para o coração do povo. E nós também temos que ser o arauto de Deus. Preparar o caminho, preparar para as pessoas receberem a palavra do Senhor. E falar bem alto, que o Senhor está vindo, o Senhor está chegando. E essa pregação hoje em dia é uma pregação defasada, né? Que hoje não está sendo usada. Hoje a pregação justamente está sendo usada para encher templos e também ali fazer com que o nosso ego seja de alguma forma afagado, para que a gente possa continuar frequentando digamos assim, uma comunidade que a gente quer ouvir aquelas palavras, e a gente está sempre sendo passivo, mas não ativo. E Deus, ele nos chama aqui para que possamos ser ativos, ser pessoas como arautos do Senhor. Então ele vai falando: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam do deserto um caminho reto para o vosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Aí ele fala justamente isso. Nós precisamos preparar esse caminho, e esse caminho essa preparação começa no nosso coração. Nós precisamos que Deus tirar todo o empecilho do nosso coração. Quando fala preparar o caminho, ele está falando assim, você tirar todo o bloqueio, né? Tudo que está ali atrapalhando para que Deus atue e faça a sua obra, né? Então a gente precisa tirar isso da nossa vida, né? A Bíblia fala que a gente tem que tirar todo o peso e todo o pecado que nos rodeia, para que possamos correr, né? E para que possamos estar com os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Então nós precisamos ter, né, essa ideia que primeiramente o arauto ele precisa ter uma vida que tenha autoridade para falar isso, para que as pessoas creiam, que Jesus Cristo está vindo de fato. Mas é preciso ser luz, é preciso ser sal. E para que as pessoas olhem para as suas obras e glorifiquem o Pai, né? Como diz lá em Mateus 5. Então, não basta sermos apenas uma voz, mas também sermos testemunhas do Senhor. E isso hoje, nós temos essa dificuldade. Nós falamos, mas não vivemos. E isso causa uma aversão ao Evangelho, né? E essa vida que a gente precisa ter, nós precisamos ter em nossas ações, nossas obras, não só de palavras, mas em obra. E o versículo continua. Ele está dizendo ali que o homem, ele é como a erva, né? Ele é como se fosse assim, muito transitório, passageiro. A nossa vida é muito frágil. A gente tem que entender isso. A gente está vivendo aqui nessa terra pensando que nós somos eternos às vezes. Pensando que somos deuses. Mas nós somos frágeis. Somos dependentes totalmente do Senhor. Ele fala que sopra a erva e ela morre. É como se fosse essa fragilidade humana, né? E a gente precisa sempre estar, né, buscando o Senhor para que a gente possa ter esse fortalecimento e sabendo que nós somos perecíveis. Mas o Senhor, o retrato aqui é que o Deus, o poder de Deus, o poder divino, ele é eterno, né? Deus, ele tem poder que como nós vimos no versículo, tem poder de medir as águas, né? Tem poder de contar as estrelas. Eu estava vendo a questão de uma estrela que é mais próxima, a estrela mais próxima do Sol é uma estrela que está a 4,3 anos-luz, para você ter uma ideia. E a nossa, digamos assim, a nossa aeronave, nosso foguete, digamos assim, é mais rápido para chegar lá, vai demorar 73 mil anos para chegar até lá, na nossa tecnologia de hoje. Então, aí você, quando está olhando umas estrelas e outra, você vai ver a distância, você vê a infinidade do poder de Deus. Como Deus criou todas essas coisas. Como Deus tem um domínio nas suas mãos. Aqui. Então, quando a gente tem essa mentalidade que Deus ele tem todo o poder, a gente precisa entender que nós estamos na mão do Senhor e que Ele pode fazer qualquer coisa por nós. Apenas assim, um sopro dele pode tirar a nossa vida ou pode fazer alguma coisa, mudar alguma coisa na nosso dia a dia. E ele fala o seguinte, a circunstância aqui de Israel é semelhante de hoje, né? Hoje Israel está tendo essa guerra iminente ali contra o Irã. E lá naquela época Israel estava tendo uma ameaça na Síria. E o povo ali estava assim, com medo de ser exilado para a Babilônia, né? Essa circunstância. Parecido com os dias de hoje. Mas aqui ele fala que Deus ele tem um controle, né, de toda a história e também ele pode justamente fazer o que lhe apraz, né, em relação aos domínios, né, aos governantes, às nações. E a gente precisa entender que Deus, ele tem esse poder, que ele está no controle de todas as coisas.
independente que você tenha um medo, né? Principalmente o pessoal de Israel hoje lá, e a gente vê essas tensões. Claro que a gente tem que orar por Israel e também tem que orar por a paz em todo o mundo, né? Tanto também ali na parte da Rússia, que a gente está vendo muitas guerras ali, e também muitas guerras a gente sabe na África que as pessoas não falam. Então nós temos que orar pela paz. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um domínio, ele tem assim, como pode dizer, o poder de destituir governantes e também instituir, elevar. Então a gente tem que entender dessa forma. Se a gente tiver uma visão de mundo achando que Deus ele não está no controle, que tudo está virando um caos, a gente realmente vai ter medo. Medo do amanhã, medo de uma guerra nuclear, medo de você ir em outros lugares e ter esse problema de violência. Mas Deus ele está no controle de todas as coisas, a gente tem que entender isso. E tudo que vier, todas as circunstâncias da história, Deus ele está plenamente tranquilo. E nós precisamos confiar que Deus está ainda, digamos assim, controlando a história e vai fazer com que essa história ela cumpra na Escritura. Amém. A renovação da força, ela começa assim, né? Quando a gente entende que nós somos frágeis, quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, e quando a gente entende que o Senhor, ele pode, de alguma forma, mudar as circunstâncias da nossa vida. Lá no versículo 40, de 21 a 26, diz assim: Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Ou não destes atenção para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tende para neles habitar. Então, quando você vê que Deus ele pode fazer todas as coisas, a gente sabe que ele pode mudar a nossa vida a qualquer momento e também mudar as circunstâncias que existem nesse mundo. Lá no versículo 29, diz assim: que ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam. Eles tropeçam e caem. Mas o que espera no Senhor renovarão suas forças. Quando ele fala assim, é quando Deus ele entra com a provisão de força de uma forma que a gente entende o seguinte, que nós não... essa força que vem de Deus é uma força espiritual, né? Algo que você não faz um esforço para ter, mas sim quando a gente tem um coração confiante no Senhor. Confiante que Deus ele está no controle de todas as coisas e que Ele vai prover essa força, esse renovo no Senhor. Então aí ele fala que Deus do nada ele pode fazer com que a gente tenha essa força espiritual. Ele vai soprar em nós essa força espiritual. Então, mas nós precisamos entender que esperar no Senhor não é uma simples ação de passiva, mas é uma expectativa. A expectativa que o Senhor ele está atuando
e fazendo com que a gente, de alguma forma, confie no Senhor com todo o nosso coração. Então Deus ele vai fazendo o seguinte, vai atuando na nossa vida e à medida que a gente tem essa expectativa. A expectativa é que Deus está operando em nossas vidas, que Ele está no controle da nossa vida e que a gente sabe que Ele vai prover essa força. E Ele multiplica. Não, se você se sente que não tem mais nada, e até aí que Deus entra, Ele multiplica a força justamente quando você se sente fraco demais para continuar. Deus não precisa que você tenha força, Ele só precisa que você confie. Renovar a força exige esperar com fé, não com ansiedade. Então essa força que você precisa de Deus, não é esperar, não é você ter essa ansiedade, mas sim esperar com fé. Aí o povo naquela época estava reclamando, Deus nos esqueceu? Será que Deus esqueceu da gente? A resposta, confie, espere, Ele age. Esperar no Senhor não é inércia, mas uma expectativa ativa que Deus agirá em tempo oportuno e nós estaremos prontos para um novo tempo de avivamento. Isso é esperar em Deus, é essa expectativa que a gente precisa ter, né? Uma expectativa ativa, né? Que Deus está atuando nas nossas vidas e Ele vai prover essa força e vai cumprir os seus propósitos, porque Ele está no controle, Ele tem todo o poder. Lá em Salmos 37, 4, 7 diz assim, ó, entrega tudo e descansa no Senhor. Entrega tudo e descansa no Senhor. Ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Né? Esse entregar tudo é difícil. Né? Esse entregar tudo é como você precisa se render, né? Diante de Deus. Mas quando a gente faz isso, a gente, pela nossa experiência de vida, a gente vê que quando a gente entrega no caminho e descansa no Senhor, Ele vai agindo. Mas quando a gente está com ansiedade, quando a gente está com preocupação, com medo, não é o tempo de Deus agir. Ele vai agir quando a gente descansa, espera e entrega. Então isso faz com que Deus vai renovando. E quando você faz isso, você faz como a águia. Quando ela está lá em cima com as suas asas, ela na tempestade, aí ela só para as asas e descansa. Aquela alta tempestade. Geralmente ela está acima da tempestade, né? E isso traz até uma renovação. A gente sabe que a águia também renova seus bicos, suas penas. Essa renovação, ela precisa, às vezes, a gente precisa pensar que a gente precisa retirar algumas coisas velhas da nossa vida, sabe? As coisas antigas, os hábitos antigos que a gente tem, para que a gente possa ser renovado. Porque às vezes a gente está fazendo as mesmas coisas e clama a Deus por renovação. Clama a Deus para alguma coisa acontecer diferente nas nossas vidas. Mas, na verdade, a gente precisa tirar coisas antigas, né, coisas que estão nos atrapalhando, para que Deus faça uma renovação. Né? E Deus vai fazer isso. Naquela época, o contexto era esse. Israel precisava de um tempo de renovação, um tempo de retorno ao Senhor, um tempo de quebrantamento, né? Um tempo que eles precisavam ali voltar, se render a Deus. Mas, na verdade, tudo na nossa vida precisa desse tempo, desse momento de renovo. Se a gente continuar nessa mesma fase, a gente vai continuar desgastado, cansado e precisando sempre querendo algo novo na nossa vida. Mas, na verdade, a gente precisa passar por essa renovação espiritual. Então, essa visão que a águia tem
de ver muito longe, né? A gente precisa ter essa visão também de ver que a nossa vida, ela não é só coisas próximas, né? Que é daqui na Terra. A gente tem que ter uma visão do alto, uma visão espiritual. Uma visão que nós somos frágeis, né? Nós somos perecíveis e que precisamos, e temos um propósito, né, de vida. E por isso que a gente precisa desse renovo. Se a gente não tiver essa visão espiritual, a gente vai ficar sempre olhando para baixo, olhando para a terra e ainda desgastado, né, correndo atrás do vento, como diz a palavra, sentindo fraco, porque nossas forças não são renovadas justamente por falta de foco, né? Que a gente precisa olhar para Cristo, que é o nosso exemplo, autor e consumador da nossa fé. E é isso. Tem muitas circunstâncias que a gente precisa mudar, muitas atitudes que a gente precisa mudar para ter essa renovação espiritual, para que Deus haja. Como Deus agiu na vida de Israel naquele tempo. Precisa de um tempo, precisa de uma transformação para que Deus cumpra a sua promessa. Tantas coisas, quando fala assim, quando a águia afia o bico, por exemplo, ele precisa tirar aquela parte do bico ali que está desgastada para ser renovada, ela bate o bico na pedra, e a gente às vezes precisa até também fazer isso na nossa vida. Porque tudo começa na nossa vida, na nossa transformação de vida, quando a gente controla a nossa língua, sabe, gente? A espiritualidade, isso está escrito lá em Tiago, né? Que o homem que controla a sua boca, ele consegue controlar, sua língua consegue controlar todo o corpo. Então, às vezes, a gente precisa ter essa ideia, né? De controlar o que nós falamos, para que aí começa a espiritualidade. Se você quiser um começo, um renovo, primeiramente, controle o que você está falando. Ouça mais e veja que o que você está falando está sendo para bênção ou para maldição. E precisa mesmo, né, dessa renovação na maneira de você falar, começar a falar. E a águia controla, e também tem essa questão das garras, né, que ela renova também, precisa ser renovado. Então fala as garras também, as suas ações, né? Precisamos controlar também, fazer boas obras, né, de alguma forma, e isso vai fazendo com que você tenha uma comunhão com Deus. Então essas atitudes fazem com que Deus renove a sua vida, porque essa espera no Senhor é uma expectativa ativa, é uma ação do dia a dia que a gente precisa alcançar. E outra característica da águia, para finalizar, é que ela protege o seu ninho, né? Ela coloca o seu ninho lá no alto do rochedo, e ali ela protege sua família, seus filhotes, e a gente precisa também fazer isso, né? Proteger a nossa família, deixar a nossa família em lugares firmes, né? A gente precisa estimular nossos filhos para a igreja e também dar exemplo para eles, né? A águia sempre dá exemplo. Ela fica voando ao redor do ninho e ali os filhos ficam olhando, os filhotes ficam olhando e para o exemplo dela. E às vezes ela pega eles nas asas e desce com eles, deixa eles caírem, depois pega de novo, volta para o ninho. Então, às vezes precisamos dar exemplo, e às vezes precisamos que nossos filhos também sejam de alguma forma assim, tenham sua vida, né, deixando eles viverem, mas sempre acompanhando, para que eles possam ter uma experiência com Deus, porque a nossa vida espiritual, ela na verdade,
Às vezes nós pensamos que nossos filhos depende da nossa vida espiritual, mas eles têm que viver a sua própria vida espiritual, né? E às vezes a gente pensa assim, se eu sou um pai firme, uma mãe firme, meu filho também vai ficar firme, mas não é bem assim. Então às vezes precisa dessa experiência, né? Para que eles possam crescer e se desenvolver. E a Águia faz isso muito bem, para que eles possam ter essas atividades. E também depois andar com suas próprias pernas, com as próprias asinhas, né? E é isso. Então, a renovação do Senhor, ela vem disso. Quando a gente tem uma expectativa ativa, tem uma vida que, de alguma forma, a gente busca o Senhor e também tem uma experiência com Deus no nosso dia a dia, e Deus vai renovando a sua vida a cada momento, né? A cada dia. Mas se a gente continuar como Israel estava, bem afastado do Senhor, né? Com medo das circunstâncias, voltados para o mundo, para as questões ali, e não olhando para Deus, a gente vai continuar sendo enfraquecido na fé e às vezes, né, tendo derrotas que a gente não teria se a gente estivesse na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Precisamos, Senhor Deus, de uma renovação, precisamos que o Senhor atue na nossa mente, no nosso coração, para que o Senhor seja glorificado em nós e possamos, Senhor Deus, ser fortalecidos no seu poder. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, nossos filhos, nossos parentes. Senhor, precisamos que o Senhor renove, Senhor Deus, as forças, meu Pai, espirituais, nesse momento tão difíceis, meu Pai, onde, Senhor Deus, nós buscamos tantas coisas, meu Pai, sem buscar realmente a sua face e buscar os propósitos do Senhor. Sabemos que o Senhor é grande, é tremendo, está na condução da humanidade, da história. Sabemos que somos frágeis e dependemos do Senhor, da força do Senhor. Então, Senhor Deus, atue em nossos corações, renova, Senhor Deus, nossa mente. Ó Deus, que nós possamos pensar nas coisas que são do alto, as coisas, Senhor Deus, que interessam o Senhor, para que possamos ter uma vida abundante, Senhor. Uma vida, Senhor Deus, digna do seu Evangelho. Abençoe, Senhor Deus, a sua igreja. Abençoe cada um aqui, que nós possamos, Senhor Deus, ser como águias, Senhor Pai. Voando, Senhor Deus, sempre olhando para o alto, sabendo que as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e as nossas lutas, Senhor Deus, o Senhor vai renovar nossas forças, porque nós somos carentes do Senhor, dependentes do Senhor. Somos pequenos, Senhor Deus, mas o Senhor é grandioso, é todo-poderoso. Atua então, Senhor Deus, na nossa vida, nossa mente e coração. Em nome de Jesus, amém.